vossa luz. Nesta terra multidões carecem conhecer da graça de Jesus. Entre as nações anunciai o amor de Deus, suas maravilhas feitos seus. Entre as nações dizei só Cristo é Senhor, só Jesus é digno de louvor. Onde não existe verdadeira adoração, há um campo para a pregação. E depois ao mundo o evangelho proclamai, entre as nações anunciai. Crentes, expressai em vossa vida aos perdidos o divino amor. Eis a atitude requerida, refletir o amor do Salvador. Entre as nações anunciai o amor de Deus, suas maravilhas feitos seus. Entre as nações dizei só Cristo é Senhor, só Jesus é digno de louvor. Onde não existe verdadeira adoração, há um campo para a pregação. E depois ao mundo o evangelho proclamai, entre as nações anunciai. Vosso agir ao mundo tem mostrado o amor de Deus e a compaixão. Vossa vida tem manifestado que só em Jesus a salvação. Entre as nações anunciai o amor de Deus, suas maravilhas feitos seus. Entre as nações dizei só Cristo é Senhor, só Jesus é digno de louvor. Onde não existe verdadeira adoração, há um campo para a pregação. E depois ao mundo o evangelho proclamai, entre as nações anunciai. Boa noite aos irmãos, estamos mais uma vez aqui reunidos virtualmente, e você na sua casa para adorar e conhecer cada vez mais o Deus que lhe salvou, lhe deu uma nova vida em Cristo Jesus. Nós iremos dar continuidade à série de mensagens em que devemos ocupar a nossa mente em pensamentos que nos edificam. Na última mensagem
que abordamos esse assunto, vimos que devemos ocupar a nossa mente em pensamentos que nos edificam. E esses pensamentos devem ser pensamentos puros e pensamento amável. São esses dois pensamentos que devem ocupar a nossa mente. No que concerne ao que é puro, é aquilo que não é contaminado, é não sermos contaminados com essa cultura ocidental que propaga tanto imoralidade moral quanto sexual. E a vontade de Deus é a nossa santificação, que estejamos a cada dia nos purificando, porque um dia Jesus Cristo vai voltar para buscar os seus filhos. Pensar naquilo que é amável é pensar em boas qualidades, até para com aqueles que nos ofendem, para com aqueles que nos perseguem. O nosso pensamento acerca dessas pessoas deve ser amável. A nossa mente deve ocupar aquilo que vai trazer edificação e crescimento para as nossas vidas. Por isso, devemos ocupar a nossa mente em pensamentos que nos edificam. E por último, pensar em tudo que é de boa fama. Filipenses capítulo 4, verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama. O sentido da palavra boa fama, na visão de Russell Shedd, no livro Alegrai-vos no Senhor, diz assim: pensamentos devem gravitar na direção de tudo que merece louvor e comentários de apreciação. A ideia é pensar em algo que tem uma boa reputação, em algo que é admirável, em algo que atrai e que vale a pena não só pensar, mas também expressar o que está pensando. É como o Shedd diz aqui, é um comentário de apreciação, né? Aquilo que nós ouvimos de alguém, aquilo que a pessoa pensa e expressa, merece o nosso joinha, né? É o que está na moda. Dá um joinha aí, né? Dá um like aí. Merece o nosso joinha. Nosso pensar e comentar deve trazer apreciação aos ouvidos do nosso próximo. É quando você se encontra em uma conversa entre amigos e surgem vários comentários, e nós sabemos, dentro desses comentários, há comentários que não edificam, há conversas que não edificam, mas você pode fazer a diferença em não só pensar naquilo que vai ser apreciado, mas lançar aquilo que pensou no meio da conversa, a ponto de que o grupo do qual você está fazendo parte vai ser edificado por meio do seu comentário. E o seu comentário vai receber uma apreciação. O seu comentário foi admirável na situação certa, na hora certa, no momento certo. O nosso pensamento, ele deve ser um pensamento nobre e elevado. Nós, como somos filhos da luz, nós que fomos regenerados pelo Senhor Jesus Cristo, o nosso meditar deve ser esse meditar em coisa nobre, aquilo que é elevado. Não na base de pensamentos deste mundo corrupto, com significados duplos e sujos, certo? Por quê? Porque vivemos em uma cultura que é podre e que é pobre de vocabulário. Pessoas que têm um linguajar obsceno, um linguajar imoral, um linguajar licencioso.
E quando essas pessoas expressam tal linguajar, está partindo do que já está em seu coração, está partindo do que já está em seu pensamento. Mas nós que somos crentes em Jesus Cristo, nosso pensamento deve ser nobre, deve ser louvável e elevado. Quando eu falo elevado aqui, não estou apenas se referindo em ter um conhecimento fora do comum, acerca de um determinado assunto, acerca de algo que você conhece profundamente. Também não estou me referindo apenas de você ter um vocabulário acima das outras, das pessoas, um vocabulário que o seu nível vai além das pessoas que lhe cercam. Mas quando eu falo de termos um vocabulário elevado, um pensamento, elevado, nobre, eu quero que você direcione a sua mente nas coisas do alto. Colossenses 3:2. Pensem nas coisas lá do alto e não nas coisas aqui da terra. Quando nós detemos os nossos pensamentos apenas nas coisas daqui da terra, é um pensamento pobre. É um pensamento perecível. Por quê? Porque o mundo do qual nós estamos inseridos, as coisas que nós pensamos que têm algum valor, são passageiros, são perecíveis. Tudo neste mundo vai passar. Todas as coisas que nós possuímos e temos serão perdidas um dia. Não terão valor daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos. Então, também acredito que quando nós detemos o nosso pensamento nas coisas daqui da terra, me dá a ideia de que eu não penso e não acredito no porvir, na vida futura. Ou seja, cada vez mais que meus pensamentos estão nas coisas terrenas, eu estou dizendo para mim mesmo que as coisas do alto, as coisas do porvir, a vida eterna, o lar celestial, não tem tanto valor assim. Não é tão importante quanto as coisas desta terra. Por isso eu queria que você perguntasse consigo mesmo. Refletisse sobre essa pergunta. Eu penso mais no porvir ou nas coisas daqui da terra? Para onde você está direcionando o seu pensamento? Está mais fixado nas coisas deste mundo ou das coisas lá do alto? O que você pensa agora define o que você mais deseja. Aquilo que eu penso agora é aquilo que eu mais quero. Por isso, eleve o seu pensamento às coisas do alto. Aquilo que é de boa fama. Para você ter uma ideia, os filhos das trevas fazem melhor uso da boa fama do que os filhos da luz. Por exemplo, o que leva você a comprar aquilo que foi anunciado? O que lhe leva a comprar um celular de última geração? Pode ter certeza, não é a necessidade de você ter, de trocar de celular, porque você sabe, na sua plena consciência, de que esse celular que você tem é útil e está sendo útil neste momento. Ele está dando
lhe dando condições de trabalhar com ele e usar tudo aquilo que você usa no cotidiano. Mas o produto que é anunciado faz com que o consumidor compre. Por quê? Duas situações. Primeiro, a aparência do produto. A aparência do produto, ele faz com que me chame a atenção de tal forma que eu vou mudar de aparelho, mesmo não precisando. Segunda razão que nos leva a comprar aquilo que foi anunciado é a boa reputação de quem anuncia. Sempre eu me perguntava o seguinte: como uma empresa gasta muito dinheiro ou reais você pode colocar aí, em uma pessoa para anunciar uma propaganda de um barbeador, certo? Então gasta aí alguns reais, e que não são poucos, para fazer uma propaganda de um barbeador que quem tem barba vai comprar um barbeador. Mas a imagem de quem faz a propaganda fica na mente do consumidor, principalmente se o consumidor é um fã daquela pessoa que está anunciando o produto. E aquela pessoa deve ter uma boa fama, uma boa reputação, a qual leva o comprador, o consumidor, a adquirir o produto. Então você percebe que os filhos das trevas fazem um bom uso daquilo que é atraente, daquilo que é admirável, daquilo que traz boa fama. Agora, o que eles fazem aqui, os filhos das trevas fazem uso dessa boa fama, não é com um propósito correto, é para ganhar dinheiro, enriquecer seus bolsos, aumentar o seu patrimônio. E aí eles fixam suas mentes naquilo que é admirável, não no propósito ou no objetivo correto e puro. Há uma grande desonra quando eles agem dessa forma. Porque o que está por trás de toda essa engrenagem que faz com que o consumidor compre, certo? Não é agradar o consumidor. É levar o consumidor a comprar aquilo que ele não precisa e às vezes nem tem condições. Agora a pergunta é: por que eles agem dessa forma? Por que agem com o propósito, o objetivo inadequado para se enriquecer? Filipenses 3:19 diz assim: o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Deixe-me só lhe dar o contexto. Aqui, obviamente, aqui está se referindo aos falsos mestres. Se você olhar no capítulo 3, verso 2, diz assim, Paulo: cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidados com a falsa circuncisão. E observe o versículo 18 do mesmo capítulo e livro. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu lhes dizia, e agora digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Esses inimigos da cruz de Cristo, você não pode fazer uma ligação com o que Paulo fala em Gálatas. É um contexto diferente aqui. Enquanto que Gálatas, lá em Gálatas, os inimigos da cruz são aqueles judeus judaizantes que estavam colocando a circuncisão
como uma obra a mais para que as pessoas fossem salvas, mas que a cruz de Cristo, a morte de Cristo não era suficiente para salvar aquelas pessoas, elas precisavam também fazer a circuncisão. Esse é o sentido de inimigos da cruz em Gálatas. Paulo, quando fala em Filipenses, Paulo está falando em outro sentido, certo? O que Paulo apresenta nesse texto como inimigos da cruz são os libertinos. Libertinos têm a ideia de que acreditavam numa livre consciência, acreditavam na liberdade da lei, só que eles queriam ser livres de Deus e do próximo. Ou seja, resumindo, a liberdade que eles tinham era para fazer o que bem quisessem com as suas vidas, mesmo acreditando que Deus era o seu Deus, mesmo querendo viver uma vida de obediência a Deus. Mas eles tinham, na sua concepção, de que eram livres para fazer o que bem entendesse. E é justamente isso que Paulo fala aqui em Filipenses. É desse grupo. É um grupo que se diziam crentes em Jesus Cristo, mas que não obedeciam a Deus no que se referisse àquilo que era pecado. Ou seja, era um grupo que vivia de modo deliberado no pecado e repudiavam a vontade de Deus. Esses são os inimigos da cruz. Agora, usei esse texto para falar acerca dos filhos das trevas. Pessoas que criam determinadas propagandas para poder enriquecer e aumentar os seus bens materiais. E a pergunta foi, por que eles agem dessa forma? Por que os filhos das trevas agem dessa forma? É como o versículo que a gente leu, capítulo 3 e versículo 19 de Filipenses diz: só pensam nas coisas terrenas. A mente dos filhos das trevas estão fixadas nas coisas deste mundo, nas coisas terrenas e neste mundo que é passageiro. Agora olhe comigo o verso 20 de capítulo 3 de Filipenses. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Paulo diz, enquanto que a mente dos libertinos estão nessa terra, a nossa mente deve estar focada na nossa pátria, e a nossa verdadeira pátria está nos céus. É nessa pátria que esperamos o retorno de Cristo. Então, pense naquilo que é admirável e de boa fama. E pensar naquilo que é admirável, de boa fama, é pensar nessa pátria celestial. É pensar que nós temos uma grande esperança, o retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, em que Ele vai voltar para buscar a sua igreja, depois vai estabelecer o seu reino para todo o sempre. É nisso que nós devemos pensar. Enquanto que os filhos terrenos usam, a boa fama, aquilo que é admirável, aquilo que traz apreciação, com pressupostos inadequados, com propósitos inadequados, impuros, porque só almeja lucros e lucros, nós devemos pensar sempre na nossa pátria celestial. É nessa pátria
que nós esperamos o Senhor voltar para nos buscar. Todavia, Paulo continua lá em Filipenses, capítulo 4, verso 8. Ele diz, tudo que é de boa fama. Porém, ele ainda nos dá mais duas características. São características gerais. Então, ele nos apresenta mais duas características. A primeira, ele diz assim, se alguma virtude há e se algum louvor existe. Então, Paulo nos dá a entender que há outras coisas que precisam ser enumeradas, serem ditas, e que estas coisas também devem ocupar os nossos pensamentos. Paulo ele não fecha aqui o leque daquilo que nós devemos levar aos nossos pensamentos. Então, ele diz, a primeira é, se alguma virtude, certo? E virtude significa excelência, aquilo que contém qualidade. Novamente, Shed vai dizer o seguinte, para os gregos, a virtude era toda atividade excelente, valiosa, benéfica para a sociedade. Então, Shed nos diz o seguinte, virtude é tudo aquilo que vai fazer com que aqueles que estão ao meu redor cresçam, sejam edificados, traga proveito para eles. Então, Paulo, o servo de Deus aqui, acrescenta que há algo mais para ser acrescentado, certo? Há algo mais pelo qual nós devemos ocupar as nossas mentes, se há virtude nisso. Agora, é interessante que ele usa uma partícula se. A ideia é essa. Se aquilo que eles iriam ocupar suas mentes tem virtude, então ocupem. Se não tem, não pensem. Se aquilo que eu vou pensar há virtude, então eu vou ocupar o meu pensamento nisso, eu vou ocupar a minha caixolazinha, a maquinazinha que há aqui, nessas coisas que há virtude. Mas se não há, não pensarei. O mesmo deve ser dito a segunda característica. A segunda é, se algum louvor existe. Louvor aqui é qualquer coisa digna de louvor, que deva ser louvada, A ideia é a mesma. Se aquilo que eles iriam ocupar suas mentes é digno de louvor, então ocupem. Se não, não pensem. Não sei se é possível pensar em nada. Eu nunca parei para fazer isso, ou seja, eu vou passar um dia sem pensar em nada. Podemos fazer isso alusão à nossa respiração. Nós não queremos respirar um ar contaminado, poluído. Eu creio que não. Você não vai para um ambiente onde pessoas estão fumando, seja lá o que elas estão fumando. Você não quer fazer parte daquilo porque o que você inalar vai prejudicar o seu corpo. Não é verdade? Então, já que eu tenho que pensar em algo, já que eu não consigo passar um dia sem pensar em nada, eu creio que isso não é possível. Então, pense em coisas de boa fama. Ocupe a sua mente naquilo que traz edificação. Um grande perigo para nós hoje em dia, irmãos, é abrigar pensamentos ruins, pois eles produzirão um comportamento errado. E comportamento errado gera consequências graves e que traz um sentimento de intensa infelicidade,
Certo? Mas a ideia é, quando nós colocamos na nossa mente pensamentos ruins, seja acerca de alguém, seja acerca de alguma coisa, vamos produzir um comportamento errado. Então, isso é urgente. Não perder tempo com pensamentos errados, pensamentos que são pecados contra Deus, mas sim permitir que a ação de Deus venha ao nosso coração. Olhe, nós temos o Espírito Santo que habita em nós, e quando andamos no Espírito Santo, nós vamos produzir um fruto que é chamado domínio próprio da nossa própria mente. Ou seja, começamos a deixar que o Espírito Santo controle a nossa mente, controle os nossos pensamentos, e que ele filtre tudo, e que fique em nossa mente apenas pensamentos que glorificam a Deus e que edificam o meu próximo e a minha própria vida. O Espírito Santo habita em nós. Então, roguemos a Deus para que Ele penetre em nossa mente, em nossos pensamentos. É como o salmista disse: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Então, o salmista estava disposto, decidido: Senhor, se há algum caminho mau na minha mente, se há pensamentos pelos quais não agrada o Senhor, não glorifica o Senhor, sonda-me, Senhor, entra no meu mais profundo ser e tira de mim, Senhor, todo e qualquer pensamento que não vai honrar e nem glorificar a tua pessoa. Quando nós fazemos isso, com certeza, temos a plena convicção que vai nos ajudar a fechar as portas daquilo que é mal, daquilo que é maldoso, daquilo que é obsceno, licencioso. E vai abrir janelas daquilo que é verdadeiro. Devemos esvaziar dos lixos deste mundo, que é influenciado por Satanás, que é influenciado pela mídia, que é influenciado pelos filhos das trevas. A nossa mente muitas vezes é cheia de tudo aquilo que é lixo, é pecaminoso. E nós devemos nos esvaziar de tudo isso. Devemos encher nossas mentes com verdades bíblicas, construir um pensamento que seja aliado com Deus. Paulo nos dá essa direção. Paulo diz em Romanos 12 e verso 2: e não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Construa o seu pensamento alinhado com a vontade de Deus. Deixe que a sua mente seja preenchida por verdades bíblicas. Outra, destrua as obras mortas e sirva ao Deus vivo. Hebreus 9 e 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas, para servirmos ao Deus vivo.
Servir a Deus, o Deus vivo, implica em ter uma mente que seja aliada com a sua vontade. A consequência é que as obras más que muitas vezes estão em nossas mentes devem ser mortificadas para que eu tenha a liberdade de servir ao Deus vivo e verdadeiro. Quando semeamos um pensamento, colhemos um ato. Quando semeamos um ato, colhemos um hábito. Quando semeamos um hábito, colhemos um caráter. Quando semeamos caráter, colhemos um destino. A palavra de Deus deve estar em nossas mentes, em nossos pensamentos. Deve ser pura, verdadeira, honesta, amável e justa. De boa fama, virtuosa e louvável. Ocupe a sua mente em pensamentos que lhe edifique. Vamos orar. Obrigado a Deus, porque o Senhor é todo poderoso e sabe todas as coisas. Pedimos que o Senhor nos leve sempre a pensar naquilo que te agrada e te honra. E certamente aquilo que te agrada e te honra terá grande proveito para as nossas vidas. Que a tua igreja esteja sempre focada nisso. Em nome de Jesus, eu te agradeço e peço. Amém, Senhor. Em que pensar na aflição, sofrendo em meio à provação. Se Deus conosco está, sua paz nos susterá. Então em que pensar? O Deus da paz nos firmará e a nossa mente guardará. Alegres ou em dor, confiemos no Senhor, assim devei pensar. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se existe algum louvor, nisso pensai. Em que pensar na aflição, sofrendo em meio à provação. Se Deus conosco está, sua paz nos susterá. Então em que pensar? O Deus da paz nos firmará e a nossa mente guardará. Alegres ou em dor, confiemos no Senhor, assim devei pensar. Tudo que é verdadeiro,
alguma virtude há, e se existe algum louvor, nisso pensar.